Finalmente chegou ao stream a segunda temporada de The Last of Us e, como sempre, eu estou atrasada. Oi, 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 você está no canal Pipoca Crítica, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui nesse canal, se divirta, deixe seu like. Mas se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê para se inscrever? Clica logo aí no inscrever-se e também ative os sininhos para trazer as novidades para vocês. Olha, nesse vídeo eu vou fazer um resumão do primeiro e do segundo episódio para na semana que vem a gente acompanhar por episódio, porque sim, eu me atrasei. Eu tava esperando minha filha. Bom, no primeiro episódio a gente segue com a jornada de Joel, que agora já se firmou em uma comunidade, né, ali. E sim, galera, vai ter spoilers, porque esse vídeo, né, é pra quem já assistiu, certo? O Joel agora já está firme na comunidade com seu irmão, com a sua cunhada, que agora, né, já tem o bebezinho, né, que já tá um rapazinho. A história dá um pulo ali de 5 anos. Mas começa com aquela moça, né, que ficou muito brava por causa da morte do seu paps, o seu pai, que era, vocês lembram, né, da primeira temporada, em que o seu pai foi ali atacado pelo Joel, ele, mais uma enfermeira e mais 18 vagalumes, para salvar a vida de Ellie, que era vista assim como a salvação do mundo. E ao que eu entendi, ela queria ser essa salvação e, enfim. Mas o Joel não achou aquilo nada correto, nem nada certo, enfim. E ele foi lá e salvou a moça, o que causou entre eles um atrito gigantesco. Agora eles se estabilizaram, né, nessa cidadezinha, nesse povoado, e que tem ali agora já muitas tecnologias. O primeiro episódio, a gente descobre que tem um problema no encanamento. Mas mais aí pra frente do episódio, a gente vai ver que esse problema é um pouco mais grave do que a gente imaginou, né? Mas que é um problema que, quando você vê logo no início ali, você vê um monte de... que tá tudo entupido, tem um monte de raiz. Nesse primeiro episódio também, há uma primeira cena em que eles descobrem, em que a Ellie, né, descobre lá, sai com a sua amiga barra crush, não sei, que tem uma nova espécie que é um pouco mais rápida, mais ágil, mais inteligente, por assim dizer. E eles começam a dar uma visão do que serão esses novos, né, gente? Vocês sabem, é um vírus, né? É um fungo que toma conta, né, do corpo da pessoa, e eles vão se transformando em monstros, né, que devoram outras pessoas. O problema é que esse fungo, além de não ter cura para a primeira leva, né, e a gente já tinha visto lá na primeira temporada, mas assim, bem de relance mesmo, já dessa nova espécie, né, que é um pouco mais inteligente. Ele tem a capacidade, assim, de perseguir, né? E embora eles não enxerguem, eles ouvem muito bem. E agora eles são inteligentes. Então, o primeiro assunto que se tem disso é de uma notícia que eles têm no povoado, de que tinham vários desses seres, agora os chamados infectados, né, que eles se escondiam debaixo de corpos, né, que já estavam ali desvividos, enfim, e aí eles se escondiam debaixo desse pessoal para fingir que estava tudo bem e tal. Enquanto isso, na trama, a moça segue com a sua saga de encontrar o Joel. 5 anos se passaram, mas ela segue atrás dele. Ela quer encontrar o Joel porque ela quer vingar, né, a desvivência do seu pai. O legal é que a gente tem que ficar criando palavras novas para não ser derrubado, né? Impressionante. Mas ela segue ali buscando, né, a vingança pela desvivência do pai. E ela quer muito, muito, muito encontrar o Joel. O que me impressionou nessa atriz, essa moça que interpreta a Abby, né, é que ela realmente, gente, ela tem umas feições assim de simplesmente e puro. Ela simplesmente
Dale, cara. E ela quer a qualquer custo acabar com a vida do Joel. Ainda no primeiro episódio, a gente vê ali que eles encontraram a vila, né? Encontraram um lugar, mas eles acham que é um lugar assim, que vai ser facinho, a gente vai invadir e tal. Então eles se alojam em uma cabana, tipo uma cabana que é toda de vidro, ali no meio da floresta, com muito, muito, muito frio. E ela descobre que pela manhã, quando amanhece, né, que olha, não vai ser nada fácil. Além do vilarejo ser bem grande, eles têm uma estrutura gigantesca de proteção em volta. E o cara lá tem informações de que eles são muito bem armados e que eles, assim, têm até cachorros treinados para proteger o vilarejo. O segundo episódio já é nessa cena, né, em que eles falam em que, assim, olha, vai ser muito difícil, mas ela tá determinada. O cara fala pra ela, calma, que eu tenho um plano e tal. Ela fala, você tem um plano. Tá bom, enquanto você pensa no seu plano aí, eu vou tentar descobrir mais coisas. E vai, assim, do nada pra um frio terrível, em que eles estão passando ali no momento, né? O frio tá de castigar, mas ela sai, assim, ó, do jeito que ela tá, com as roupas que tem, enfim, pra procurar. Nesse inteirinho, ela andando ali pela neve, né? Ela descobre um monte, ela cai, uma hora que ela cai assim, ela sai escorregando e descobre vários corpos de pessoas já desvividas. O que na cabeça dela é simplesmente isso, um monte de gente que desviveu ali na neve, né, que ficou e tal. Então ela começa a andar por esse monte. O que ela não sabe é que aí eles usaram aquela técnica de se esconder debaixo. E aí, gente, sai uma horda. Vem uma horda pra cima dela de infectados, já em vários estágios, que ela liberta essa galera do mal. No momento em que ela está fugindo ali e desesperada, e ainda na cabeça dela fica onde vão encontrar o Joel, onde ele está, que ela nem sabe como é a cara dele ainda, né? Ela só sabe que ele é velho e bonito, que dá até uma impressão, uma coisa divertida, né? Ela falar que dizem que ele é ágil, ele é velho, mas ele é bonito, enfim. E aí ela é salva por quem? Por quem? Raimundo Nonato? Não, por Joel. Ela é salva pelo próprio Joel e ele simplesmente salva a vida dela, né? O que nos dá a esperança de um pouco de redenção. Ele fala, nossa, será que ela vai finalmente reconhecer? Não, o cara salvou a minha vida e tal? Pois é. Mas ela só descobre quem ele é mesmo quando ele leva ela para um lugar protegido, né? Em que os infectados estão tentando a todo custo derrubar a porta ali. E a moça, a amiga da Ellie, fala, olha, Joel, cuidado. Então ela descobre que ele é o Joel, né? É engraçado, nas séries e filmes, uma coisa que sempre nos chama atenção é que só tem uma Maria no mundo. Mas enfim, ela descobre que ele é o Joel ali naquele momento. É o poder do roteiro, claro. Mas, e aí ela começa a traçar um plano. Ela fala, olha, na minha cabana tem proteção, vou levar vocês pra lá, né? Ainda mesmo sabendo pelos jogos e pelos spoilers que recebi, que o Joel, enfim, não escaparia da saga vingativa da garota, ainda fiquei com a experiência. Talvez não seja hoje, talvez não seja nesse episódio, né? Enfim, mas sigamos. Vale lembrar, galera, que nesse momento a Ellie está com raiva do pai. E que ninguém sabe por que o pai, né, tá enfrentando esse momento terrível. Que a menina simplesmente quase não fala com ele. Ela resolveu até sair da casa deles. Ela tá morando em um anexo lá da casa, uma garagem, algo assim. Mas a gente ainda não entendeu, sabe, nesse momento, o que aconteceu, que ela tá com raiva dele agora, nesse momento. Porque, sim, adolescentes costumam de vez em quando ter crises e ficar com raiva dos seus pais. É uma fase terrível que todos nós adultos já passamos. E se você é adolescente, lute para que não aconteça com você. Pode acontecer com você o que aconteceu com a ele. E enquanto toda essa cena tá acontecendo lá, em que a moça, né, encontra finalmente o Joel, né, a Abby finalmente encontra o motivo e a razão da sua vida agora, essa vingança dela contra o Joel. Enquanto ela encontra
o Joel, né? A Ellie lá embaixo tá saindo pra sua ronda, né? Tá saindo pra sua ronda 1 hora depois, 1 hora mais tarde. Nesse dia, me parece que ela queria muito ir com o Joel, mas ela acordou tarde. O Joel falou assim, não, deixa ela dormir um pouco mais e tal, porque ela tava na festa. Teve uma festa antes, e aí uma curiosidade, né? Na festa do dia anterior, ela e a menina beijou ela, né? A amiga dela beijou ela. E, enfim, ela retribuiu esse beijo. Ela tinha 1 semana que ela tinha terminado com o namorado, mas me parece que ela tem um crush na Ellie. Eu não sei dizer se nos jogos é assim, porque eu não joguei, tá, galera, o jogo, então eu não faço ideia. Mas aí me parece que ela tem um crush na Ellie e ela quer muito, e ela beija a Ellie no meio da festa. E um homem lá, um senhor, fica muito bravo, né, um dos personagens, e ele fala, olha, isso aqui é uma festa de família, vocês podem parar com isso, e ele chama ela de safada, enfim, né, e tudo mais. No outro dia, como é uma comunidade, gente, em que todo mundo se conhece, não dá pra um momento desse em que tem zumbi pra todo lado, as pessoas ficarem com raiva umas das outras. E aí, então, a esposa do irmão do Joel, olha, ela vai lá, ela é uma das líderes, né? Ela vai lá e conversa com o cara e fala, olha, por favor, você vai lá e converse com ela, pede desculpa pra que as coisas sigam, e ele prepara uns sanduíches. Bom, na cena não tem, né, isso, mas ele prepara uns sanduíches de carne e fala com ela, olha, eu preparei uns sanduíches. E ela, ah, tá bom, beleza, né? E aí o cara, o amigo dela, né, pergunta pra ela, olha, o cara fez sanduíches, ela é preconceituístas. Isso tá no jogo, mas não está na série. Era uma piadinha até legal, poderia ter ido, não foi, né? Não sei por que motivo, mas aí não foi pra série e o pessoal tá reclamando dessa parte aí, então isso é uma curiosidade à parte. Enfim, enquanto ela tá resolvendo esse pequeno probleminha lá pra subir, né, e aí eles descobrem ela segue seu caminho, enquanto toda essa cena acontece lá com o Joe, ela descobre esse outro caminho lá, um laboratório de plantas verdes, entendeu, né? Enfim, que tem lá, que eles usam como esconderijo, ela descobre isso, mas eles recebem pelo rádio a notícia de que o Joel não está respondendo o rádio, ele simplesmente desapareceu. Isso deixa ela desesperada, porque embora ela tivesse com raiva do Paps, ela não queria que nada ruim acontecesse com ele, né? Isso que dá a entender. E aí, gente, ela quer ir atrás dele. Então ela vai para um lado, o rapaz pelo outro. Ela descobre as pegadas, né, e começa a seguir nesse caminho. Acontece que a moça já chegou com o Joel lá, a Abby, né, ela já chegou com o Joel lá, ela simplesmente coloca a outra menina pra dormir, só pra dormir mesmo, que tava a amiga da Ellie que estava com ele, né, coloca ela pra dormir e fala, olha, eu sou a Abby, e aí começa uma sessão de dor, enfim, né, que vocês conseguem imaginar, de muita dor, e a gente assistindo, eu confesso, gente, que pra mim foi uma cena aflitíssima, eu fiquei com raiva, sabe, assistindo, eu falava, nossa, e eu xinguei muito essa menina, que eu falei, nossa, você tá pior do que o pior torto que eu já vi e tal, mas, assim, gente, é uma cena... É chocante. Eu fiquei, assim, horrorizada. E olha que eu sou uma pessoa que gosta até de true crimes, né? Mas foi uma cena que me deixou aflita, nervosa. Eu acho que cumpriram bem o papel, se era isso que eles queriam passar para o telespectador. Até o momento em que ela chega, o Joe já tá praticamente ali desvivido, praticamente, e ela tenta salvá-lo. E aí a gente vai pra saga final, para a próxima saga, que eu acredito que seja o ápice, porque até então, na primeira temporada, eu acho que o Joe foi sim um papel principal ali, mas a gente sabe que no jogo o papel principal é da Ellie, né? E a Bella Ramsey, gente, eu só acho uma coisa, que a Bella Ramsey, ela tem uma cara muito de menininha. Inclusive em Game of Thrones, em que ela faz aquele personagem, uma rainha lá de um dos reinos, né? Ela, assim,
ela era uma rainha brava mesmo, mas eu ainda achava ela delicada. O que agora eu também acho, que embora ela faça aquela cara de adolescente irritada, né, irritável, porque a gente também fica irritado com esses adolescentes que reclamam de tudo, eu fico irritado. Enfim, que seu pai faz tudo pra você ser feliz e você não consegue, você tem um problema quando você é um adolescente chato. Pois é, ela só consegue passar pra mim essa cara. E eu assisti os 2 episódios assim, porque ela tem essa carinha um pouco angelical, com aquela boca pequenininha, aquele narizinho, e enfim, gente, eu só conseguia ver essa menina como sendo uma menina chata. Mas nesse momento da interpretação em que ela vê o que acontece com o Joel, parece que vira uma chave nela ali, em que ela fala, eu vou, todos vocês, eu vou, de novo, repete. E aí, também, durante esse processo, a gente consegue acompanhar que lá na vila, aquele pessoal que essa bendita dessa Abby soltou, agora esse pessoal foi em direção ao vilarejo. Lá também acontecem cenas de guerra que são muito tristes. Realmente eles abrem tudo ali que você pode imaginar de defesa para se defender, né? E são cenas assim bem fortes, impactantes também, eu achei. Eu não sei nem se poderia ser mais, porque tem muita desvivência nessa hora. E assim, e não muito de personagens queridos ou personagens que causem muito impacto, é mais de figurante. Mas ainda assim são cenas, porque o foco nesse episódio era obviamente a desvivência do Joel, né, que foi muito, muito, muito triste. E depois a gente vai ver eles indo embora, o episódio termina com eles indo embora, levando o Joel, né, ali já desvivido. Bom, esse foi um resumão, né, do que a gente tinha pra falar. Na minha opinião, o segundo episódio, o primeiro episódio, tem muitas cenas em que você toma aquele sustinho, em que você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, mas o segundo episódio foi aflito, angustiante e muito triste, muito carregado de emoção. Na minha opinião, foi um episódio que cumpriu com seu propósito, né, de trazer isso pro pessoal. Eu sou uma pessoa totalmente crua em The Last of Us, porque eu não joguei os jogos, eu não li nada a respeito, nem peguei nenhum spoiler antes. Então, a única coisa que eu sabia é que lá na primeira temporada alguém já tinha me dito que na segunda o Joel iria de arrasta, mas foi algo assim que pra mim, gente, foi chocante, tá? Então, uma lição que eu tirei desse episódio é o seguinte, perdoe, né? Perdoe o mais rápido possível e fale. Hable o que está te afligindo com as pessoas que você ama. Se você está tendo algum problema com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus pais, com as suas avós, com seus avós, pelo amor de Deus, fale. Porque se você não falar, uma hora, olha, a vida é assim. A gente vive um dia de cada vez, mas a gente precisa viver esse um dia como se ele fosse o último. Porque uma hora você acerta, né? E uma hora pode ser o último dia de alguém que você ama muito, ou o seu último dia, e você não vai ter como pedir desculpa, ou fazer as pazes, ou buscar algo ali pra amenizar a situação. Então, se você tem esse tempo agora, seu tempo é hoje. Essa foi uma lição que eu particularmente tirei desse episódio, porque isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu falava, menina, fala! O tempo todo eu falava isso, né? E a mesma forma também que me irritou muito foi o Joel não se defender, falar, olha, o seu querido Paps era também um assassino também, que queria tirar a vida da minha filha. Então foi algo que eu não concordei. No momento ele não via ela tanto assim, mas ele sentia que ele tinha que protegê-la de alguma forma, e ele salvou a vida da Ellie, que gerou toda essa confusão e que agora segue para o que é o propósito do jogo, como Ellie sendo o personagem principal. Vamos tentar falar disso toda semana, com os episódios por episódio, tá bom? Um beijo, por hoje é só. Ah, e se inscreve no canal, tá bom? Siga aí, se inscreve no canal. Por hoje é só. Beijos!